Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje ela vai ser a penúltima aula aí do nosso capítulo, tá? E é uma aula onde a gente vai ter que prestar bastante atenção. A gente continua em eletroquímica, só que agora a gente sai de pilha e vai entrar no universo da eletrólise, tudo bem? E aí, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque essa aula tem duas partes muito importantes e a gente vai ver as duas hoje ainda, tá? Então, vem comigo. A gente já entendeu, já tem duas aulas aí que a gente vem falando, né? Que a eletroquímica, ela trabalha a ideia da energia elétrica juntamente com reações químicas. E quando você tem aí uma energia elétrica se transformando numa reação, você tem um processo de eletrólise. E quando você tem o inverso, você tem aí o processo de pilha, tá? A gente já conversou sobre pilha nas duas aulas anteriores e hoje a gente vai falar da eletrólise. A eletrólise, gente, diferente da pilha, ela é um processo não espontâneo, tá? Onde a gente tem o ΔE, que é aquela variação de DDP, sendo aí negativa, sendo menor que zero. Lembrando que na pilha nós tínhamos aí DDPs sempre positivas, tá? E aqui, ao contrário da pilha, né, a gente tem uma reação de oxirredução acontecendo, provocada por uma corrente elétrica que já existe. Então, partiu entender, a eletrólise aí ela é dividida em dois aspectos, né? Basicamente, aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. Hoje a gente vai observar só os aspectos qualitativos e ele se divide em eletrólise do tipo ígnea e eletrólise do tipo aquosa, tá? E esses dois aspectos aí da eletrólise, eles têm algumas diferenças, muitas semelhanças, né? E algumas diferenças que a gente vai estar abordando aqui agora. Quando a gente fala eletrólise ígnea, a gente está falando basicamente de algo que acontece sem a presença de água. Esse ígneo, ele é relativo ao fogo. Então, a gente sempre tem a ideia de que aqui está acontecendo uma fusão, que é um derretimento, né? Então, sem a presença de água, eu consigo ter essa eletrólise acontecendo. Ao contrário da eletrólise aquosa, que tem que acontecer em presença de água obrigatoriamente, e aí a gente vai chamar isso de uma dissociação ou ionização, onde você tem aí as cargas positivas e negativas surgindo com a presença da água no meio, tá? Vamos pegar aqui um esquema básico de uma eletrólise para a gente entender o que acontece aí nessa questão. Então, olha só, toda eletrólise, seja ela ígnea ou aquosa, tá? Ela vai acontecer com uma coisa, que nesse caso aqui eu estou colocando como exemplo um gerador, mas pode ser uma bateria, qualquer coisa, que já tenha uma eletricidade dentro de si, ok? Poderia ser até uma própria pilha aqui, tá? Então essa coisa que já carrega energia elétrica vai ser acoplada em dois eletrodos e esses eletrodos serão colocados dentro da cuba eletrolítica, ok? Dentro dessa cuba eletrolítica, a gente tem a presença do nosso composto químico. Esse composto químico, dividido em parte positiva e negativa, ele volta para a placa, volta para os eletrodos, sendo que o positivo vai direto para o eletrodo negativo e o negativo vai direto para o eletrodo positivo. Fechou? Vamos dar uma olhada num exemplo aqui de eletrólise ígnea. A gente vai pegar o NaCl, tá? Que é o nosso composto aqui, base de exemplo, e vamos fazer para ele uma eletrólise ígnea e depois uma eletrólise aquosa. Tendo em mente sempre esse esquema aqui básico da eletrólise. Temos uma parte negativa que vai atrair o positivo e temos uma parte positiva que vai atrair o negativo. Ah, mas de onde sai esse positivo e esse negativo? Sai do composto utilizado na questão, nesse caso NaCl. Então vamos lá. Pegando aqui uma cuba para a gente fazer aos poucos o que vai acontecer com a eletrólise,
a gente vai ter no primeiro momento esse NaCl, como não tem água, ele vai ser derretido. Quando ele é derretido, surge pra gente um Na+, e um Cl-. Concorda que o Na, sendo positivo, ele será automaticamente atraído pela parte do gerador que é negativa, fazendo esse movimento. E concorda também que o Cl, que é negativo, será atraído para a parte do gerador que é positiva, fazendo esse segundo movimento. A partir desse momento, a gente vai observar que alguns passos se repetem para toda a eletrólise. São eles. Primeira coisa que eu fiz, lembra? Eu peguei o NaCl e dividi ele em parte positiva e parte negativa. Então a primeira coisa foi a dissociação desse sal pela fusão. Segunda coisa, eu peguei o positivo e levei ele a zero. Lembrando, pessoal, que sempre que um metal ele volta para a placa, ele volta para o seu estado natural, que é zero. Então, eu fui do positivo para o zero, eu reduzi, então ele é o cátion. Depois, eu peguei o negativo e levei também a zero. Se eu estou levando do negativo até o zero, eu estou aumentando a carga. Logo, eu tenho uma oxidação acontecendo e oxidação é ânion. Bom, depois que a gente faz esses 3 passos, a gente pode tirar aqui da parte esquemática da eletrólise e levar isso para a parte de semi-reações, como se fosse lá uma pilha, né? Então, a gente vai pegar cada um desses pontos e vai traduzir esses pontos em equações químicas. Então, olha só. A primeira equação química foi a dissociação do sal. Então, eu parti ele, né, em uma parte positiva e uma parte negativa. Depois, eu peguei o positivo e levei ele até zero. Quando uma redução acontece, a gente não pode esquecer que a semi-reação ela pede que o elétron ele fique antes da seta. Então, aqui é a semi-reação do sódio. No caso do cloro, que foi levado a zero, ele está sofrendo uma oxidação e aí os elétrons ficam depois da seta. Só que tem um detalhezão aqui. Sempre que tu pegar um metal ou compostos que terminam em gênio, tipo o cloro é um halogênio, o oxigênio termina em gênio, hidrogênio, nitrogênio, mas na verdade os ametais em gerais, né? Todos eles são diatômicos, tá, gente? E o que significa ser diatômico? Quando ele vai a zero, ele não fica simplesmente Cl0, ele vira Cl2 zero no estado gasoso. E aí, para compensar esse 2 aqui, a gente libera, ao invés de um elétron só, 2 deles. Tá legal? Então a gente faz esse balanceamento para compensar esse 2 que apareceu aqui pelo fato dele ser diatômico. Ah, os metais não funcionam dessa forma? Não. Os metais, por serem conectados aí, a gente já viu em ligações químicas ano passado, que os metais são conectados através da ligação metálica pelo mar de elétrons. Eles não precisam de outro metal para fazer uma ligação química. Então, por isso, todo metal, quando vai a zero, ele fica sozinho, sem esse 2 aqui embaixo, tá? Agora, existe um quarto ponto aqui, que é a gente encontrar a equação global. E o que vem a ser a equação global? A gente está cansado de fazer equação global, seja ela em termoquímica, na lei de Hess, ou seja ela na parte de pilha. Então aqui na eletrólise, diferente da pilha, a gente tem que montar as semi-reações para chegar na global. Lá na pilha, as semi-reações eram fornecidas para a gente, tá? Então como é que vai ficar a global dessa eletrólise ígnea do NaCl? Primeira coisa, eu preciso equilibrar os elétrons. Se tem 2 embaixo, tem que ter 2 em cima. E aí, colocando esse 2 aqui em cima, eu acabo tendo que equilibrar também lá em cima para o Cl e para o Na. Agora, eu vou cortar todos os que são iguais e estão em lados opostos. Quem são eles? Primeiro, os elétrons, obviamente. Depois, quem é o outro que está igual em lado oposto? Eu vejo o Na+, e vejo o Cl-. O que sobrou? 2 NaCl, 2 Na0 e o Cl2 zero. Então, essa é a equação global da eletrólise ígnea do NaCl. Bom, aqui é um esquema para a gente perceber
a passagem das espécies, né, negativas e positivas, e também para a gente classificar anodo e catodo, tá? O catodo, nesse caso da eletrólise, ele é a parte negativa e o anodo é o positivo. Isso daí é o inverso da pilha, tá? Mas o anodo continua sendo aquele que sofre oxidação e o catodo continua sendo aquele que sofre redução. Mas em termos aí, né, de oxidação e redução, a gente continua com o caro valendo, tá? Então, anodo, oxidação, catodo, redução. Bom, vamos observar agora como é que funciona a eletrólise aquosa. Olha que maneiro. Se eu tenho uma eletrólise aquosa acontecendo, significa que, para além do composto, que nesse caso é o NaCl, mesmo exemplo anterior, a gente tem a presença de água. Então, naquela parte que eu separo em positivo e negativo, agora eu faço isso tanto para o NaCl quanto para a água. Então, vou ficar com, primeiro, a dissociação do NaCl em positivo e negativo, e depois a dissociação da água, a ionização da água, aliás, em parte positiva e parte negativa. Repara que agora eu tenho uma disputa, né? Eu não posso colocar esses dois positivos dentro da placa, apenas um deles vai. Não posso também colocar os dois negativos na placa, apenas um deles é colocado. Para a gente saber quem sobe dentre os positivos e quem sobe dentre os negativos, a gente precisa pegar umas regrinhas que eu vou te passar agora. Se liga. Essa disputa de íons vai acontecer da seguinte maneira. Como a gente sempre tem aqui dentro da eletrólise aquosa o H e o OH disputando com outros compostos, a gente vai pegá-los como pontos principais aí. Então, às vezes o H ganha e às vezes o H perde. Assim como, às vezes o OH ganha e às vezes o OH perde. O H+, ele ganha sempre do au-au-au. O que é o au-au-au, cara? São os metais alcalinos terrosos e o alumínio. Sempre que você tiver alguém desse grupo ou o alumínio, o hidrogênio ganha a disputa. E se ele ganha a disputa, isso significa que ele é o cátion que vai reduzir. Show? Tá. Agora, de quem ele perde? Dos demais. Se não for nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso e nem alumínio, ele está perdendo aí, tá? Quando ele ganha, a equação que a gente tem para ele é essa daí. O H positivo indo a zero, se é hidrogênio é diatômico, a gente compensa os dois elétrons desse 2 aqui e equilibra a equação. Fechou. Agora vamos ao OH, a hidroxila. O OH ganha sempre de flúor e de ânions oxigenados, tá? O que é um ânion oxigenado? Um ânion é alguma coisa negativa que tem oxigênio, tipo NO3-. E ele perde do resto. Quando ele ganha, a equação de oxidação dele é essa, tá? Voltando à eletrólise do Na. Como a gente tem aqui a presença de um metal alcalino, quem ganha é o H. Então o H é que sobe. Como a gente aqui não tem nem ânion oxigenado e nem flúor, o OH perde, então o Cl sobe. Com isso em mãos, vamos embora fazer os 4 passos aqui da eletrólise aquosa. Bom, primeiro, dissociei o NaCl. Segundo, ionizei a água. Terceiro, redução do cátion. Quem foi que ganhou? O H+, tá? E depois na oxidação do ânion, quem ganha é o Cl-. Então, segue o baile. Como é que a gente promove agora o equilíbrio para a gente fazer a global? Bom, a gente simplesmente equilibra o que está faltando. Eu equilibrei lá em cima por 2, porque 2 Cl's aqui, 2 Cl's aqui tem que ter, e 2 H+, aqui embaixo tem que ter 2 H+, ali em cima. Então eu joguei um 2 para todo mundo aí, tá? Agora eu vou cortar os elétrons e vou cortar os que são iguais. O que está sobrando? 2 NaCl, sobrou 2 águas, sobrou do outro lado um Na+, 2 Na+, 2 OH-, H2 elevado a zero e Cl2 elevado a zero. Então essa é a equação global da eletrólise aquosa do NaCl. Beleza? Bom, se tá beleza, vamos fazer um exercíciozinho aí da página 12, questão número 5, onde o moço dá pra gente a eletrólise aquosa.
Então a gente vai seguir esses 4 passos aqui, tá? Só que agora a eletrólise aquosa ela é do Na2SO4. Ele quer saber quem vai estar no anodo e quem vai estar no cátodo. Basicamente, ele quer saber quem vai reduzir e quem vai oxidar. Ele quer saber quem ganha a disputa. Então bora lá. E ele já armou todo o esquema aqui pra gente, né? Só que tá um pouquinho invertido. Temos aqui H+, junto com Na, e OH- junto com SO4. Bom, só que ele não quer saber, basicamente, dentre as espécies, quem é que vai ganhar. Ele quer saber o que é produzido. Então ele quer saber, tipo isso aqui, ó. Por exemplo, se o H+ ganha, o que é produzido é um H2. Se o OH- ganha, o que é produzido... Vou voltar aqui. Se o OH- ganha, o que é produzido é um oxigênio. Então partiu. Cortei, bora lá. Bom, como a gente tem a eletrólise ígnea do Na2SO4, eu vou primeiro dissociar ele pela água, depois eu vou ionizar a água. Entre o H e o Na, o H ganha, porque esse aqui é um metal alcalino. Então já sabemos que o H2 é um dos formados. E entre o H e o SO4, o OH ganha, porque esse aqui é um ânion oxigenado. Então a gente tem isso aqui acontecendo. Nem precisaríamos fazer, né? Nem precisamos, na verdade, fazer global. Já identificamos que esse é o cátodo e que esse é o anodo. Se as opções são essas, se eu quero saber quem é que está no cátodo, quem é formado no anodo, no cátodo é o H2 e no anodo é o O2. Mas ele queria, acho que era anodo e cátodo, né? Era invertido. Então é o O2 e o H2. Isso vai dar pra gente gabarito letra E, tá? Então, galera, Não, isso aqui não é necessário não, deixa eu só tirar aqui. Não, na real a gente pode ver aqui como é que ficaria global. Eu equilibrei ali, cortei quem precisava e o que sobra é essa galera toda aqui. Então dá pra verificar bem que tá sobrando aí, tá produzido H2 e o O2. Valeu? Então é isso, gente. Aí na página 11, exercícios 1, 2 e 3 são parecidos com esses que a gente acabou de fazer. Então façam e tragam as dúvidas para nossa central de dúvidas e a gente se vê semana que vem. Beijo!